Olá, pessoal, vocês que nos acompanham aqui no Avalie e Realize, estamos começando hoje mais uma entrevista da nossa mostra de profissões. Quem fala com vocês é Andréia Arruda e hoje eu recebo aqui na nossa mostra Renata Ballerin, terapeuta ocupacional, palestrante, com uma vasta experiência nessa área para compartilhar conosco aqui hoje. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Andréia, bom dia, obrigada pelo convite. Espero responder tudo ao contento e falar um pouquinho sobre a profissão que eu amo, que é a terapia ocupacional. Que bom, seja muito bem-vinda, Renata, na nossa mostra. Obrigada por ter aceitado o convite. E eu quero passar para você se apresentar aqui para nós na nossa mostra. Onde você mora, né? De que cidade você fala? Como foi que você encontrou a terapia ocupacional? Fala um pouquinho para a gente, assim, resumidamente. Tá joia. Bom, olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata Ballerin, tenho bacharel em terapia ocupacional. Eu sou natural da cidade de Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro, porém vim para o Rio de Janeiro, de onde eu moro, resido e me formei, né, justamente para fazer o curso, a graduação de terapia ocupacional. Eu iniciei em 2004 e me formei e finalizei o curso, a graduação em 2008. E desde então eu estou nessa longa jornada linda que eu amo e sigo feliz e adiante. Ai, que E coisa linda, uma Renata. pergunta que a Andréia me fez é como eu conheci a terapia ocupacional. Não sei se você quer que eu fale disso agora, Andréia, posso falar Sim, já? sim, pode. Então, na verdade, eu fui conhecer a terapia ocupacional no pré-vestibular, as minhas intenções eram outras, mas sempre foi voltada com olhar para os cuidados em saúde, né? Porém, no pré-vestibular é que eu fui conhecer a terapia ocupacional, um professor falou sobre a terapia ocupacional e acabou que eu fui saber mais que na minha época, não sei se ainda existe atualmente, aquelas revistas que a gente encontrava no jornaleiro com algumas profissões, eu não me lembro o nome agora dessas revistas, mas calhou, me interessei, fui buscar mais, e aí encontrei nessa revista, me encantei com a profissão, e aí fui buscar esse meu caminho. Olha, então ficamos curiosos, né, pessoal? Fala pra gente então que área tão linda é essa que você se apaixonou. Não sei se foi você que encontrou ela, se foi ela que te encontrou, né? Mas o que é terapia ocupacional, Renata? Qual a finalidade e o público-alvo que são atendidos nessa área de saúde que você já sinalizou pra gente que é da saúde, né? Do que se trata a terapia ocupacional? Isso, André, eu costumo dizer assim, para ficar de um fácil entendimento, que nós profissionais, né, da terapia ocupacional, nós somos facilitadores do cotidiano, né? A nossa área de atuação é a ocupação humana. Então, qualquer pessoa, tá? Criança, jovem, adulto ou idoso, que tem algum tipo de problema, alguma intercorrência, né, que afete a funcionalidade, a independência, a autonomia das suas ocupações, vai necessitar da assistência do profissional de terapia ocupacional, né? Então, por exemplo, um recém-nascido que está precisando desenvolver a escala neuroevolutiva, então o terapeuta ocupacional vai atuar ali junto a este bebê, a esta família, com orientações de posicionamento, orientações de texturas de brinquedo, lateralidade de abordagem, estímulos auditivos, entre tantos outros, né? No adulto, no idoso, aquele paciente, aquela pessoa que sofreu um AVC, uma lesão raquimedular, uma amputação ou N outras intercorrências que sejam, tá, tanto permanentes quanto transitórias, né, momentâneas, mas que tenham aquela repercussão funcional, o terapeuta ocupacional vai estar ali para estar otimizando essas ocupações, otimizando o dia a dia, para promover a funcionalidade, para promover a autonomia desse paciente, tá bom? Então, assim, a terapia ocupacional é de suma importância para a qualidade de vida de uma pessoa que teve ali uma intercorrência traumática na sua história de vida, né? Em algum momento da sua vida aconteceu algo, ou, enfim, ela já pode ter nascido com alguma situação que venha a Isso. atrapalhar o seu pleno desenvolvimento, aí a terapia ocupacional entra para trazer uma reabilitação, uma recuperação daquela capacidade, seria isso? Seria isso, exatamente, Andréia. Na verdade, até ressaltando uma coisa que eu não falei, a gente também trabalha com a área de
prevenção, né, e até de preservação. Um idoso, a gente trabalha já preservando aquela autonomia, aquela independência pelo máximo de tempo possível para evitar agravos, acidentes domésticos. Então, também a gente orienta muito a parte de ergonomia, de acessibilidade doméstica, a gente orienta como executar as atividades do nosso dia a dia, o tomar o banho, lavar a louça, um estender as roupas no varal, um pegar a roupa no varal, um vestir, um despir, um calçar né, o sapato, tirar. Isso tudo a gente também orienta para que tenha o menor gasto energético possível, com uma postura mais adequada para a prevenção de quedas, para maximizar sempre, potencializar as habilidades existentes naquele idoso ou naquela pessoa, né, independente da idade. Né? O intuito da terapia ocupacional é sempre potencializar, desenvolver e preservar as habilidades para que a criança, o adulto, o idoso possa se desenvolver e preservar ali, as habilidades de forma plena, né, o máximo possível. Que coisa linda, Renata. Então, desde já, parabéns, viu? Você Muito fala com a gente assim, com obrigada. tanto brilho nos olhos, assim, que deixa a gente mais curioso de conhecer. Que bom que a entrevista está só começando. Então, vamos lá. Como que você se identificou com essa área de terapia ocupacional? Você já sinalizou para a gente que não era a sua intenção inicial. E lá no vestibular você conheceu, consultando as revistas, né, falando sobre diversas profissões, e você se identificou com ela. Assim, o que que te chamou a atenção para você deixar aquela outra intenção ou aquela outra escolha e mudar para terapia ocupacional? Então, Andréia, o que mais me chamou a atenção, na verdade, da terapia ocupacional, é justamente essa continuidade desse cuidado, né? Porque o terapeuta ocupacional, ele acaba tendo uma relação muito intrínseca com a família e com o paciente, porque a gente realmente avalia todo o desempenho ocupacional daquele paciente, e isso implica o quê? Todas as ocupações que ele desenvolve no dia a dia, o contexto em que ele desenvolve aquelas atividades e como ele desenvolve aquelas habilidades. Então, o terapeuta ocupacional, normalmente, ele se envolve muito com o paciente e com os familiares, ou com aquela rede de apoio, né, que está ali em constante auxílio com aquele paciente, porque a gente tem que saber muito as minúcias do dia a dia e das ocupações que aquele paciente desenvolve e como ele desenvolve e aonde ele desenvolve, para que a gente possa, de fato, ter uma atuação ali realmente eficaz, eficiente e justamente também compatibilidade com a condição socioeconômica, sociocultural, né, daquele paciente, porque acho que uma coisa muito importante é a gente estar sempre falando a mesma língua do paciente, dos familiares, e também se for prescrever algum recurso de tecnologia assistiva, se for fazer algum tipo de orientação de modificação de acessibilidade, de ergonomia, a gente tem que saber a condição socioeconômica desse paciente para a gente também trabalhar com uma equiparidade que seja acessível àquele paciente, né? Não adianta, a terapia ocupacional ela tem inúmeras possibilidades, né? Nós prescrevemos muitos recursos, confeccionamos também, mas nós lidamos com clientes, né? Desde de dificuldades mais econômicas, mais restritas, até pacientes e famílias que têm uma facilidade maior para adquirir esses recursos, né? Então é muito legal também a gente poder ter essa entrada com a família, ter todo esse conhecimento, para a gente poder proporcionar o que de melhor aquele paciente pode ter naquele momento e que atenda às necessidades dele de uma forma adequada. Entendi, com certeza. Então, olha só, responde para a gente nesse momento, então, né, que a gente, você fez essa escolha, e aí agora surge a pergunta, né? Qual era então a primeira intenção da Renata, né? A Renata entrou na faculdade já para fazer a terapia ocupacional, mas lá no pré-vestibular você tinha uma outra intenção. Qual era assim a sua busca assim inicial na sua Isso, formação? eu inicialmente eu entrei para fazer curso de pré-vestibular, né? Eu gostaria de fazer faculdade federal, e eu pensei tanto na enfermagem, e também tinha um olhar para a medicina até menos, na verdade. Meu foco talvez maior era na enfermagem, eu já tinha pensado sobre isso. E aí, no curso, como eu falei, né, eu sempre gostei desses cuidados, dessa assistência em saúde, e aí, no pré-vestibular, eu tive esse conhecimento da terapia ocupacional, né? Hum, Que tem esse cuidado mais continuado e, de fato, um pouquinho mais próximo com o cotidiano mesmo, com a rotina do paciente, já que somos profissionais que trabalham com as ocupações, né? Então foi isso que me encantou. E aí eu dei continuidade, esqueci já a enfermagem, que eu tanto amo, que são super parceiros, né, sim. no dia a dia do nosso trabalho, mas eu segui o caminho da terapia ocupacional, que foi onde eu realmente me encontrei, me encantei, e sigo esse caminho até hoje.
Só para a gente relembrar, você está nessa área há quantos anos? Eu me formei em 2008, tem 15 anos, né? 15, 16 anos. 15, 16, já tem um tempinho. É uma longa caminhada, isso Já. aí. Existe alguma diferença da atuação do terapeuta ocupacional no setor público e privado? Olha, Andréia, né, na verdade, nosso foco, né, nosso objetivo de trabalho sempre vai ser o mesmo, né, que é promover independência, autonomia, promover, preservar, reabilitar, né, esse paciente. Então, nosso foco sempre será esse, independente do contexto onde a gente esteja. Porém, o que eu observo do contexto, talvez público para o privado, são as condições de trabalho, né? Talvez em Hum, alguns lugares, você, como nós trabalhamos muito com fazer, com produzir com o paciente, a gente talvez necessite de muitos recursos. E tem lugares que você vai ter uma disponibilidade maior de materiais, de solicitação de aquisição de materiais para você poder trabalhar, para você confeccionar órteses, confeccionar recursos de tecnologia assistivas, né, para o paciente. E vão ter locais que você realmente não vai ter essa possibilidade de aquisição de materiais, você vai ter que adaptar, você vai ter que pegar, eu pego com um colega ali da enfermagem, vira e mexe também no hospital, às vezes eu pego alguma coisa com a equipe de enfermagem, pego alguma coisa com não sei quem, e aí vou produzindo alguma coisa quando eu preciso. Então, sim, normalmente, a gente observa, às vezes, um pouco dessa dificuldade de materiais em algum lugar e mais facilidade, talvez em outro, por questões de verbas mesmo, né? E aí, isso também ou dificulta ou facilita, né, nosso trabalho, a nossa vida no cotidiano com os pacientes. entendi, entendi. Você, durante a graduação ou depois da graduação, que cursos você investiu, né, para agregar a essa formação de terapeuta ocupacional? Tem algum Isso. curso que você tem investido para agregar? Isso, né, como a nossa área de, atuação é ocupação humana, eu voltei a minha expertise profissional mais para a área geriátrica e gerontológica, que é a área que eu realmente amo atuar, que eu realmente busco sempre estar aprendendo, e é o meu público-alvo, né, que eu escolhi trabalhar. Mas eu também, já realizei muitos cursos de acessibilidade, de ergonomia, de tecnologias assistivas, que é uma área que eu também gosto muito para poder potencializar as habilidades remanescentes dos meus pacientes, então uma área que eu sempre busco tá investindo em cursos, então tecnologias assistivas, ergonomia e acessibilidade, cursos de órteses, tá, confecção de órteses. Apesar de não ser uma expertise profissional minha, eu não produzo órteses, mas é muito importante que o terapeuta ocupacional, ele compreenda, ele saiba o que ele quer, para que ele prescreva uma órtese adequada, para que ele possa indicar, por exemplo, um paciente, eu vou indicar um colega meu, tá, que ele faz uma órtese, mas ó, a prescrição é essa, ele vai fazer essa órtese para você, né? Eu já vou encaminhar aquele paciente para um colega que tem expertise profissional, por exemplo, de produzir uma órtese que é para auxiliar no posicionamento da mão, para evitar uma lesão, né, para manter e preservar um arco de movimento, mas eu tenho que saber o que eu quero, qual é o meu objetivo, quanto tempo o paciente vai ter que utilizar, qual vai ser o horário que ele vai tirar, o horário de intervalo, então tudo isso é legal. Então um curso de órteses é interessante a gente saber, da gente talvez estar sempre se reciclando, sempre fazendo. Eu acho cursos de reabilitação mesmo, de membro superior, eu também acho muito importante, sempre que Sim. possível, né, a gente, enquanto terapeuta ocupacional, está fazendo. Então são alguns cursos que eu acho legais também da gente ter conhecimento. Cursos de neurociências, até para a gente ter um pouquinho de conhecimento de como talvez lesões cerebrais, elas vão impactar no Uhum. funcionamento do dia a dia daquele paciente, né, Sim, porque sim. se eu tenho um paciente que teve um AVC, então se ele teve uma lesão na área X do cérebro, eu já sei que ele vai apresentar essa e essa e essa dificuldade. E qual que é essa dificuldade vai trazer de repercussão funcional para ele. Então, eu já sei mais ou menos, tenho ideia talvez do que ele está conseguindo não fazer, e aí eu vou trabalhar junto com ele em cima disso, né? Porque também, às vezes, é importante a gente ressaltar que o paciente, às vezes, ele vai querer ter metas e que naquele momento pode ser que não sejam tangíveis, né? Então, a gente também Sim, tem sim. que conversar, a gente tem que trabalhar com o paciente para evitar uma frustração e também trabalhar ali dentro de uma meta que seja tangível, para que aos poucos a gente consiga evoluir com aquele paciente ou readaptar e ressignificar a forma de como realizar e produzir aquela ocupação que ele tanto ama, que ele tanto deseja, né?
E até aproveitando o espaço, Andréia, Uhum. eu gostaria de falar, porque as pessoas às vezes, né, eu já expliquei o que é terapia ocupacional aqui, mas as Uhum. pessoas normalmente sempre acham que a terapia ocupacional é porque terapia ocupacional, as pessoas acham que é assim, de ocupar o tempo por ocupar, né, as pessoas normalmente Sim. têm essa coisa: "Ah, não está fazendo nada, ih, vou chamar um terapeuta ocupacional lá para ver se arranja uma coisa para você fazer". E Aham. justamente é o contrário, né, é terapia de intervenção ocupacional nas ocupações, então nós intervimos nas ocupações e não no tempo ocioso, né, então é Uhum. justamente o contrário, a gente auxilia o paciente a retomada de ocupações significativas, que trazem propósito, que trazem volição e significado para a vida do paciente. Cada um de Isso. nós, né, eu, você, nós temos ocupações que nós realizamos diariamente, porque nós temos um propósito de vida, nós temos metas de Isso. vida, né. Uhum. E aí quando sofre alguma interrupção, a gente machuca um dedo, a gente tá com gesso no pé, a gente fica com uma mobilidade mais reduzida. Isso já traz um impacto, uma repercussão funcional para a gente absurda no nosso dia a dia, né, já é um transtorno. Isso porque é uma Exatamente. coisa temporária, né, e a gente tem que adaptar um banho, como é que a gente vai tomar um banho, porque não pode molhar aqui, como é que eu vou me vestir, como é que eu vou me locomover até a cozinha. Então tudo isso, né, o terapeuta ocupacional ele trabalha e vai otimizar e vai promover essa independência e essa autonomia, seja para o que for, para atividades de lazer, atividades do trabalho, atividades do dia a dia, que são as atividades de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, que potencializam a independência, a autonomia. Então, o terapeuta ocupacional, ele vai realmente fazer isso. Então, ele não atua no tempo ocioso, ele justamente atua para que o Nas paciente ocupações. desempenhe as suas ocupações de forma satisfatória e compatível com as habilidades existentes dele, tá bom? Tá ótimo, Renata, que importante você trazer isso, porque assim, o tanto de impacto que isso tem na qualidade de vida, não só física, mas até mental mesmo das Com pessoas, né? O certeza. tanto de impacto que isso traz, porque às vezes quando a pessoa sofre essa intercorrência, isso gera ali problemas nas relações familiares, muitas vezes, a falta de paciência, né? A pessoa fica frustrada com alguma coisa que venha afetar o seu propósito de vida e até o olhar dela sobre ela mesma. Então, quando entra Exatamente. o terapeuta ocupacional atuando na recuperação, no restabelecimento, ou até que tenha que fazer uma modificação aí que porque aconteceu algo que foi infelizmente fatal e a pessoa tem que aprender a lidar com isso. Então, é trabalhar nessa questão que vai afetar diretamente até a saúde mental da pessoa, né, de suma Exatamente. importância. Exatamente. O terapeuta ocupacional, ele atua também na saúde mental, né. A gente tem um Uhum. trabalho, não é expertise profissional, mas a gente atua também junto ao serviço de saúde mental, e também é um trabalho muito gostoso, muito gratificante, né. Quando você está desorganizado mentalmente, toda a sua vida se desestabiliza, né. Então a gente utiliza muito de produção de artes, de terapia, para ter realmente trazer esse conceito, uma reorganização toda, para que ele possa retornar, né, ao seu cotidiano, a sua rotina de forma independente, produtiva e restabelecido plenamente. Experiência profissional da terapeuta Isso. ocupacional Renata Ballerini na terapia ocupacional, Renata. Isso, me formei em 2008, né, fiz bacharel em TO, me formei em 2008, e aí eu passei por um processo de residência na ABBR, que é a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, aqui no Rio de Janeiro, é um grande centro de reabilitação física, neurológica, né, então na minha época, eu acho que ainda tem, mas não sei, afirmar exatamente como é que está esse momento lá, mas eu participei do processo de residência, então fiz residência em terapia ocupacional lá um tempo, e aí após eu recebi o convite para ser contratada. Então me formei, fiz residência em terapia ocupacional, fiquei durante 3 anos, 4 anos na BBR, né, lá a gente tem setores de, reabilitação infantil, setor de atendimento de adultos, de órteses, de reabilitação de mão e de treinos de AVD, são atividades de vida diária, né, que é potencializar o paciente que já passou por esse processo de reabilitação, por último ele vai para o setor de AVD para realizar as atividades cotidianas de uma forma com que tenha um treino para promover essa independência, essa autonomia no contexto domiciliar e também no âmbito externo.
E aí o paciente passa por esse setor lá por último. Então fiquei lá durante 4 anos, e é muito bom porque, assim, é uma escola, né, você tem contato com inúmeros pacientes, com inúmeras demandas, né, então você aprende muito. Eu sou extremamente grata porque foi uma escola maravilhosa de aprendizado. E aí quando eu saí de lá, eu fui para o INCA, para o Instituto Nacional do Câncer, fiquei lá durante 1 ano e meio. E aí, lá eu era responsável técnica pela brinquedoteca, atendia nas enfermarias, que eu atuava na área infantil, tá, então era responsável pela brinquedoteca, atendia nas enfermarias e também no CTI, e atuava também junto à classe escolar, que lá dentro a gente tem a classe escolar também no INCA, que é uma parceria com o município do Rio de Janeiro, para que as crianças que têm um longo período de internação, que normalmente elas têm, né, elas não percam o ano letivo, elas possam dar continuidade a esse processo de aprendizado. Então tinha algumas crianças também que eram acompanhadas na escola, que apresentavam alguma dificuldade na escrita, motora, funcional na escrita, então eu adaptava lápis, adaptava acessórios para empunhadura, para que ela pudesse desenvolver as habilidades sem nenhuma intercorrência. Então era uma parceria também muito legal. Então fiquei no INCA, e aí do INCA eu fui para a Força Aérea Brasileira. Passei por todo um processo de seleção, são inúmeras etapas. Então, lembrando que a terapia ocupacional ela pode prestar o concurso para a Força Aérea Brasileira, para a Marinha e também para o Exército, né? Então essas 3 forças têm o serviço de terapia ocupacional. E aí passei por todo esse processo de seleção, e aí fui aprovada, e aí a gente depois faz um treinamento de alguns meses, para depois ir para a nossa unidade que é designada. E lá fiquei por 8 anos, né, assumindo funções na assistência, enquanto terapeuta ocupacional, e também funções militares que a gente acaba desempenhando enquanto militar, né? Nós somos profissionais de saúde e militares. Então a gente tem algumas funções específicas que a gente desempenha nesse contexto também, que são totalmente diferenciadas do que a gente está acostumado na nossa área clínica, né? Mas é uma experiência única que eu também acho que todas as pessoas que tiverem o interesse e a possibilidade de viver essa experiência, vale muito a pena, agrega muito conhecimento, é uma experiência absurda, e eu acho que é muito válido. É um salário também muito legal durante 8 anos, né, a gente tem uma pretensão salarial de, em média, a gente entra ganhando uns 6 mil e pouco, 7 mil, e acaba saindo ganhando mais de 10, 11 mil reais. Então, é uma pretensão salarial boa durante 8 anos, né? Você consegue se organizar financeiramente, você consegue guardar um dinheiro se você quiser, né? Dentro do que você almeja, do que você planeja. Então, dá para você ter uma estrutura financeira legal e planejar alguma coisa futura bacana. E aí, quando eu saí da FAB, eu acabei me mudando para Manaus, fiquei 1 ano em Manaus, porque meu marido trabalha com segurança pública, então a gente foi para lá, e aí lá eu tive o prazer de trabalhar numa instituição de longa permanência de grande referência exponencial no país inteiro, que é o Terça da Serra, que aí eu trabalhei nessa unidade em Manaus, eles têm uma unidade em Manaus, que é uma ILPI de alto padrão, então eu era responsável técnica pelo serviço de terapia ocupacional lá. Lá eu fiquei trabalhando esse tempo todo, e foi bacana também porque lá eu pude falar muito da terapia ocupacional, que eu tive muitos contatos com geriatras, gerontólogos, então foi bacana porque eu consegui na Universidade Estadual do Amazonas fazer palestra, eu fui chamada para a Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos do Amazonas para falar com os alunos de medicina. Depois eu fui na Liga de Cuidados Paliativos de Geriatria e Gerontologia também no Amazonas para falar da atuação da terapia ocupacional junto ao público idoso. Então foi bem legal porque eu consegui plantar essa sementinha lá, sobretudo do trabalho da terapia ocupacional com o adulto e o adulto idoso, porque lá, por exemplo, no Amazonas, a gente tem muita atuação do TO na área infantil. Então, a área infantil da TO é muito bem desenvolvida, isso é muito legal. Mas já o público adulto lá é bem restrito ao atendimento de terapia ocupacional. Então, para mim, que é a minha expertise profissional, foi muito bom também que eu consegui ter um desempenho profissional lá muito bom, porque a demanda lá para atendimento adulto, né, é muito escassa de TO, então eu consegui ter um resultado bem legal lá. E aí, após, voltamos para o Rio de Janeiro, meu marido conseguiu a transferência para cá, e aí, desde então, eu passei no processo seletivo do hospital, é o antigo Ordem Terceira, aqui na Tijuca, né, que é agora o Hospital São Francisco na Providência de Deus, e eu estou lá atualmente, trabalhando lá, e lá eu atuo na ILPI, que tem lá dentro, e também dou assistência na saúde mental
com tempo menor, porque a gente tem uma outra profissional de terapia ocupacional que tem uma especialidade voltada para a saúde mental, e Uhum. aí eu atendo na ILPI, na saúde mental no menor tempo, e também na internação e CTI quando necessário. E lá eu estou trabalhando atualmente. Então a gente vê uma vasta experiência nesses 15 anos, né, Renata? Você se formou em que instituição? A sua faculdade de TO? Eu me formei na Escola Superior de Ensino Helena Antipoff, em Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro, porque na época que eu me formei, não tinha ainda aqui no estado do Rio, né, faculdade federal, como tem agora na FRJ, estadual e FRJ, então não existia o curso de terapia ocupacional. Eu até, na verdade, ia tentar fazer na Universidade de São Carlos, né, no estado de São Paulo, quando eu tive conhecimento de que existia a faculdade de terapia aqui em Niterói, aqui não, em Niterói, e aí eu prestei vestibular e passei, e muito legal, porque até hoje os profissionais que trabalham no FRJ, todos foram meus professores, e muitos deles, a grande maioria, na verdade, como não existia na época, se formaram nessa faculdade que eu fiz também, são referências dentro da terapia ocupacional, são conhecidos no país inteiro, então é muito gratificante também saber que eu tive uma formação muito boa, uma base muito sólida, isso me deixa muito feliz. Que bom, Renata. Esclarece um pouquinho melhor para a gente o que são órteses, né, para o pessoal que tiver um interesse aí de buscar a terapia ocupacional e os cursos que agregam a essa área. E também você falou de terapias, terapias não, tecnologias. Tecnologias assistivas. Isso, Tecnologias assistivas. isso. Então, esclarece para a gente um pouquinho o que seriam esses dois cursos. Assim, chamou minha atenção, né? Porque essa nova geração aí, tudo que gira em torno de tecnologia chama muita atenção deles, né? Então, vamos esclarecer um pouquinho melhor o que são essas tecnologias dentro da área da terapia ocupacional e o que são órteses, né? Porque é um termo assim que para a gente que é leigo, né, o que é, o que são órteses, né? Então explica um pouquinho melhor para a gente sobre esses dois cursos. Isso, na verdade, o que acontece? Tecnologias assistivas são todo tipo de recursos que vão promover, que vão auxiliar na independência e na funcionalidade daquele paciente. E aí a gente tem vários grupos de tipos, né, de tecnologias assistivas. E as órteses são um recurso que é uma tecnologia assistiva que a gente normalmente prescreve, confecciona, né, ou indica para um paciente após uma lesão, após uma cirurgia de túnel do carpo, entre outras artrites, artroses, para evitar deformidades, para manter a funcionalidade, né, a gente tem algumas patologias que vão trazendo deformidades para a mão, para os dedos, então, às vezes, com a utilização da órtese, a gente mantém o maior tempo possível uma funcionalidade, um ato de movimento, então essa pessoa consegue desempenhar as suas ocupações de forma mais satisfatória pelo máximo de tempo possível, reduz a intensidade da dor. Então, as órteses, na verdade, elas auxiliam e previnem deformidades, contraturas, por isso que a gente indica. Aí a órtese, ela não substitui o membro, a gente tem as próteses, né, que elas substituem o membro, um braço, uma perna, e a gente tem a órtese, que é para auxiliar num processo de reabilitação ou de posicionamento, evitar deformidades e contraturas. Então, a órtese, ela auxilia o segmento e posiciona, né? E a prótese substitui. E também é um recurso de tecnologia assistiva. Ah, entendi. Então, na verdade, os dois andam juntos, né? A órtese está dentro dessas tecnologias assistivas, é isso? Isso, isso. E se a tecnologia assistiva, ela pode ser utilizada através de um celular, com algum recurso que potencializa. Na verdade, a gente tem até no celular recursos de tecnologias assistivas que facilitam e promovem a independência. A gente tem na parte de todos os celulares que a gente tem a parte de avançadas que auxiliam na audição, auxiliam na leitura para pessoas que têm dificuldades auditivas, visuais. Então, o próprio celular ele já tem adaptações que são tecnologias que vão facilitar o dia a dia para aquele usuário com algum tipo de deficiência. Então, qualquer recurso que a gente utilize
para facilitar o dia a dia daquele paciente, nós denominamos como tecnologias assistivas. E aí a gente vai ter que ter tecnologias assistivas de custos muito elevados, né? Cadeiras motorizadas, recursos para alimentação, recursos para alimentação de 60, 70 mil reais, que são importados, né? E a gente também tem recursos super acessíveis, que são engrossadores de talheres, um paciente que tem uma limitação funcional no arco de movimento da mão, então ele tem esse arco de movimento aqui, porém, com essa angulação, ele não vai conseguir pegar o talher. Você faz um engrossador para colocar o talher, ele tem esse movimento de flexão de cotovelo, então ele vale a boca. Você consegue promover independente da autonomia desse paciente para se alimentar sozinho, por exemplo. Isso custa super barato, você consegue fazer isso com rolo de macarrão de piscina, que a gente encontra em loja de 99. Então, só que para isso você tem que ter todo o conhecimento biomecânico, né, que o terapeuta ocupacional tem, das atividades que o paciente desenvolve, para que seja confeccionado exclusivamente para ele, atendendo a necessidade dele, né? O terapeuta ocupacional realmente não consegue reproduzir uma coisa que ele fez para um, pode fazer, porque realmente cada necessidade é única, né? E às vezes uma lesão que você pode apresentar, eu posso apresentar uma mesma lesão, mas a repercussão funcional vai ser totalmente diferente. Então pode ser que funcione para você, não funcione para mim. Então realmente é um atendimento muito direcionado e individualizado, isso que é muito legal. Então, o quanto que é precioso, né, a gente atentar para esses cursos que agregam ao valor do trabalho do terapeuta ocupacional, que é entender direitinho aí a diferença da prótese, da órtese, das tecnologias na recuperação desse paciente dentro da terapia ocupacional, né? Então, falando sobre o mercado de trabalho agora, vamos entender um pouquinho como que você vê as condições atuais do mercado de trabalho para a terapia ocupacional nesse momento em que nós estamos aqui. Nós estamos em agosto de 2023, né? Vamos pontuar isso porque a gente não sabe a dimensão desse vídeo, onde ele vai chegar, em que época. Então, nós estamos em agosto de 2023 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Como você vê hoje a situação do mercado de trabalho para a terapia ocupacional? Olha, Andréia, eu acho que a terapia ocupacional ela tem uma gama, né, de possibilidades, expertises profissionais dentro da nossa prática clínica. No momento, o que eu observo muito é que quem tem a expertise profissional para o trabalho voltado para a área infantil está tendo um destaque um pouco maior. Na verdade, não é um destaque, mas uma facilidade, uma oferta maior de demanda, né? Então, talvez até uma escolha melhor de caminhos que ela queira seguir dentro da área infantil, justamente até pela questão do transtorno do espectro autista, que vem sendo mais falado, mais abordado, TOD, TDAH, então está tendo, né, graças a Deus, né, está tendo um potencial maior de desenvolvimento para as crianças e seus familiares, e o terapeuta ocupacional é um componente muito importante dentro dessa grade multidisciplinar que assiste as famílias e as crianças. Então, eu vejo agora como um grande potencial para o profissional de terapeuta ocupacional que queira seguir na área infantil, uma possibilidade muito maior de emprego e de variação salarial também, né? A gente tem, não sei se eu posso falar isso aqui agora, mas a gente tem possibilidades muito interessantes de propostas salariais, sobretudo na área infantil, né? Tem-se uma possibilidade de salários altos. Porém, normalmente a gente não tem contratações nessa área de CLT. As propostas são normalmente voltadas para a área do PJ, porém, aí também o profissional depois tem que pesar na balança, porque tem regime tributário que não é tão barato de se manter isso mensalmente, mas também traz muitas vantagens e desvantagens, né? Mas são pretensões salariais boas, em torno de 10 mil, 16 mil, até 20 mil reais, né? Para profissionais que têm essa expertise na área infantil, tem curso de ABA, curso de integração sensorial, são cursos minimamente necessários para um bom desempenho do profissional de terapia ocupacional nessa área, né? Então, são salários realmente que chamam a atenção, né? E que atualmente tem se propagado muito. Mas você tem também outras propostas para trabalhos com adultos, em reabilitação, com idosos, em LPIs, a gente tem muita oferta também. Porém, a pretensão salarial de fato não é a mesma, né? Você não tem as mesmas propostas, as mesmas ofertas salariais, mas você tem uma gama também de possibilidades de atuação
muito boa, né? Aqui no Rio de Janeiro, de onde nós falamos agora, o piso salarial da terapia ocupacional, ele não é o mesmo, ele não é nacional, né? Ele é por estados. Então a gente vem nessa luta, já tem uma PL correndo, para que o piso nacional da terapia ocupacional seja de R$ 4.800. É o que circula atualmente, que é o que a gente está buscando. Mas no Rio de Janeiro, né, o piso salarial, de acordo com o CREFITO 2, que é o nosso conselho regional, é de R$ 3.044 por 30 horas semanais. Nós só podemos trabalhar 30 horas semanais, que é o tempo máximo, com o salário de R$ 3.044, tá? Então, esse é o piso referente ao estado do Rio de Janeiro. E aí, como eu falei, tem propostas para todas as expertises profissionais, mas eu destaco, neste momento, uma facilidade, uma demanda, uma oferta maior para quem atua, para quem tem expertise profissional na área infantil. Entendi. Então, com essa mega resposta, você já respondeu as nossas próximas duas perguntas, que seria sobre o contrato de trabalho, que você falou que geralmente é pessoa jurídica, né, o autônomo, né? Normalmente, sim. Sobretudo para essa área infantil, normalmente o que eu consigo observar é que quase 100% é PJ. Uhum. E o mercado na área pública, como é que você vê, assim, como é que está funcionando? Tem contratação de terapeuta ocupacional ou concursos para pessoas, para terapeutas ocupacionais na área pública? Temos concurso, inclusive vai sair agora, na verdade já saiu do INSS, né? O INSS ainda não tem a data, mas tem vaga para terapeutas ocupacionais. Temos concursos que não é funcionário público, mas você fica algum tempo como se fosse, para as Forças Armadas, né? Aham. Eu, inclusive, servi a Força Aérea Brasileira por 8 anos, eu saí em 2021, entre as minhas práticas foi servir para a Força Aérea, então eu fiz o curso, passei, você tem vários processos, né, de etapas, então também é uma área muito legal para quem, por exemplo, quer seguir a área militar, e normalmente, se você está lá dentro e abre-se uma prova, né, você Uhum. pode seguir carreira se você fizer a prova e der tudo certo, né? No meu período de 8 anos não abriu prova para terapia ocupacional, para tentar carreira, então por isso que eu tive que sair, mas você está meio que ali, né, um funcionário federal ali, não é. Mas Aham. você tem cursos, você tem concursos no país todo para a área de terapia ocupacional. É só realmente você ficar ligado, como eu falei agora, o INSS tem, mas as prefeituras têm também. Então, Uhum. você consegue fazer concursos públicos tranquilamente. Não são Entendi. normalmente muitas vagas, para deixar claro, normalmente às vezes são 3 vagas, 2 vagas, até uma vaga, dependendo, mas tem. Uhum. E geralmente o terapeuta ocupacional na área pública, ele atua mais em hospitais, mais em LPIs, mais na assistência social. Como é que funciona? Normalmente eu vejo mais na área da reabilitação mesmo, né, em CAP, SER, então normalmente essa atuação mais clínica, né, mas agora também já tem terapeutas ocupacionais atuando na saúde da família, que até é um componente agora, é um profissional obrigatório nesse contexto também, mas aí normalmente é nessa atuação mais clínica e Hum. voltados mesmo para um processo de reabilitação. O APAE também, mas é sempre voltado para esse lado da reabilitação mais física, neurológica, né, então é mais voltado para essa área mesmo. Falando um pouco sobre, de uma forma geral, né, a terapia ocupacional, o que que você pontuaria como pontos positivos e negativos dessa profissão? Olha, eu pontuo a mesma coisa como um ponto positivo e negativo, que é o quê? É você sempre ter que falar e explicar o que é a terapia ocupacional. Porque aonde você vai, normalmente você tem que falar, ou quando você não conhece alguém, a pessoa te pergunta: "Ah, o que que você faz?", "Ah, eu sou terapeuta ocupacional". Você é terapeuta ocupacional? E normalmente, assim, as pessoas acham que a terapia ocupacional ela é uma especialização, ou da fisioterapia, ou da Aham, psicologia, ou da medicina. Então já me perguntaram se eu era médica, já me perguntaram se eu era psicóloga, já me perguntaram se eu era fisioterapeuta. E aí eu aham. explico: "Não, gente, olha só, fisioterapia é TO, é isso, aí dou aquela aulinha". Então, ao mesmo tempo que eu acho isso, às vezes, um pouco desgastante e chato, que eu pontuaria como ponto negativo, eu também
também acho muito legal eu poder ter o espaço de falar sobre o que é terapia ocupacional e plantar aquela semente. Então eu pontuo talvez isso como um ponto negativo, mas também muito positivo, Aham, né? A gente tem muitos colegas que às vezes ficam bravos, como que fulano, nossa, como que gente não sabe o que é TO? Eu falo, gente, olha só, ninguém tem obrigação de saber o que é terapia ocupacional, nós temos a obrigação de aham. saber. E é muito legal quando alguém te pergunta e você tem a possibilidade de explicar, né? Então eu pontuo isso como positivo e negativo, mas mais como positivo, porque eu adoro falar de TO e eu acho muito legal quando alguém pergunta, eu tenho algum espaço para falar sobre essa profissão que eu tanto amo. Então eu acho isso muito legal. Ah, que bom. Dentro dessa atuação da terapia ocupacional, Renato, você tem aí uma vasta experiência em diferentes setores, em diferentes funções, né, até diferentes estados. E dentro da sua experiência, você vê ou consegue detectar algum risco à saúde do profissional TO? Assim, existe algum risco que você como TO, você também tem o olhar da ergonomia. Então, assim, para a atuação do terapeuta ocupacional, existe algum risco físico, químico, biológico ou até psicológico para quem atua nessa área? E que condutas podem ser adotadas para diminuir esse risco? Olha, o terapeuta ocupacional em si, eu não vejo, assim, tantos riscos potenciais, mas, por exemplo, falando da minha atuação mais clínica, né, em contextos hospitalares, né, eu me exponho tanto quanto qualquer outro profissional que trabalha na área hospitalar. Só da gente entrar no hospital também já é um risco de contaminação e enfim, né. Então dentro, por exemplo, da minha prática clínica, é sempre recomendado, né, utilização de EPIs, sobretudo talvez quando a gente vá a pacientes que estão com a restrição de contato, CTIs, né, higienização, desinfecção das mãos constantemente, 24 horas por dia, quando você está dentro do hospital, Uhum. né. Então esses são realmente máscaras, esses são os maiores cuidados 24 horas que eu tenho quando eu estou no meu plantão no hospital, né. Eu Sim. trabalho 30 horas, né, no regime CLT, por exemplo, a minha contratação, eu trabalho 30 horas, mas eu trabalho em regime de plantão, eu não trabalho, por exemplo, essas 30 horas normalmente como os profissionais de TO que são CLT trabalham às vezes 6 horas por dia, trabalham de 8 às 2 ou de 8 às 3, né. Eu faço 3 plantões de 10 horas, né. Aham. Eu trabalho segundas, quartas e sextas, 10 horas por dia, eu tenho as terças e quintas livres, né. Então o meu regime é um pouquinho diferenciado, que não é tão comum de você ver, na carga horária dessas 30 horas serem distribuídas. Então, eu não vejo, assim, tanto potencial de riscos, a não ser se o profissional atua na área hospitalar, por exemplo, eu já acho ou aquele que atua talvez no contexto mais, social, no contexto da saúde da família, que talvez vá fazer visitas numa área de risco, mas né, é um risco como, qualquer outro para a equipe inteira, enfim, não sei. Mas mais em relação a talvez riscos químicos, biológicos, mais em contexto hospitalar. Do contrário, não é acho que uma profissão que demanda tantos riscos assim, ao meu ver. Entendi. Entendi. A gente está chegando ao final da nossa entrevista, Renata, e como última pergunta, eu gostaria que você pontuasse que habilidades você considera imprescindíveis para um terapeuta ocupacional, para o desenvolvimento dessa profissão, para a atuação, melhor dizendo, né, dessa profissão. Ó, Habilidades. olha, Andréia, eu acho, ao meu ver, que um terapeuta ocupacional ele deve ser criativo. Por quê? Como eu falei, né, a gente tem N possibilidades de atuação, de trabalho, mercado público, mercado privado, e a gente trabalha com uma gama de clientes que têm variadas condições socioeconômicas, né? Então, acho Sim. que é muito importante o terapeuta ocupacional ele ser criativo e ele ter conhecimento de materiais, de possibilidades de materiais que ele pode lançar mão em detrimento, né, do benefício ao paciente. Porque Hum. às vezes materiais, a gente tem materiais de alto padrão, alto custos, que óbvio, são os melhores, são os excelentes, os mais indicados, mas que naquele momento não vai ser possível, mas você tem conhecimento do material X que equivale e vai fazer o mesmo trabalho, vai ser benéfico ao paciente, com exponencial, com valor muito menor e vai ser funcional, o paciente vai aderir ao tratamento, o paciente vai utilizar aquele recurso de uma forma funcional, correta, porque ele tem condição, porque ele tem acesso. Então, acho que criatividade é muito interessante o que o terapeuta ocupacional tenha, mas também você acaba desenvolvendo
desenvolvendo isso ao longo da sua trajetória, da sua carreira, porque as próprias vivências, as próprias experiências positivas e negativas, elas também vão te obrigando a buscar, a aprender, a buscar materiais que sejam similares ou que atendam aquela demanda que você não pode suprir ali, então eu posso usar esse aqui. Então é muito legal isso, você conhecer materiais, conhecer texturas, para que você tenha uma gama de oferta para produção ou para indicação e prescrição para o paciente quando ele necessitar, né, para algum recurso para ser utilizado para ele próprio, para a autonomia e independência dele no ato de realizar alguma atividade, alguma ocupação, ou que possa ser utilizado como recurso, como serviço no espaço onde ele habita, né, doméstico ou outro ambiente externo. Então, acho que a criatividade, o conhecimento é um exponencial que eu acho único e que diferencia muito o terapeuta ocupacional. Entendi. Então, estamos mais uma vez, né, caminhando para o final, só para a gente sinalizar aqui. Dentro de tudo isso que a gente conversou aqui, Renata, um bate-papo tão gostoso, que conselho você daria para os jovens, ou mesmo para aquelas pessoas mais maduras que talvez estejam pensando e cogitando a possibilidade até de migrar, né, de carreira, de transicionar de carreira e olhar mais de perto a terapia ocupacional e tentar né, se inserir nessa área? Que conselhos você daria para aquela pessoa que está nos assistindo e que se interessou pela terapia ocupacional? Olha, eu acho que uma carreira que ainda está em expansão, apesar de ser uma carreira antiga, não é uma carreira nova, né, não tão velha quanto outras, mas já tem um bom tempo, né, que veio para o Brasil, mas é uma carreira que ainda está em expansão, que tem vasta área de atuação, de expertises profissionais, então acho que tem espaço para todo mundo, né, então acho que é sempre importante você estar se qualificando, você estar buscando conhecimento, e ver mesmo também qual é a área dentro da terapia ocupacional que talvez foi falada aqui, ou não, que você pode talvez entrar em contato comigo depois também para conhecer mais, e verificar se realmente é isso, né, que você quer, que você não quer, área infantil, área adulto. Eu acho que a gente também já tem que ter uma noção, né, olha, eu gosto de trabalhar com criança, eu gosto de trabalhar com adulto, eu gosto de trabalhar com adulto idoso, e aí dentro daquela área você realmente buscar ali e ver se você realmente vai ter afinidade ou não com aquele tipo de trabalho que eu falei que a gente desempenha aqui, que é muito estreito, né, com a rotina, com o cotidiano do paciente. Então, você tem que ver se é isso mesmo que você quer, ou se você quer um cuidado mais assistencial ali de imediato, como enfermagem, ou medicina, enfim, né, que não era o meu caso, eu queria dar essa continuidade fora de um contexto hospitalar, e se você se identificou, eu acho que a terapia ocupacional vai ser maravilhosa para você. Que bom, Renata. E fala pra gente então, assim, como que as pessoas te encontram, quais são os seus canais de contato, deixa pra gente. Olha, eu uso muito mesmo o Instagram, que às vezes eu falo um pouquinho da minha rotina, do potencial da terapia ocupacional, né, na vida cotidiana dos pacientes. Então, o meu Instagram é t.o.renata underline, que é aquele risquinho embaixo, né, balarim. Então, t.o.renata underline balarim. Esse é meu Instagram. Oficial, profissional, e lá a gente pode bater papo, vocês podem ver mais sobre minha rotina, conhecer mais da terapia ocupacional, tirar dúvidas, eu estou sempre disponível, à disposição, para o que vocês precisarem. Tá bom, Renata, mais uma vez, a Vali Realize agradece a sua participação na nossa mostra de profissões, desejando que você tenha muito sucesso, já tem feito, né, sucesso pelo Brasil, lá no norte do Brasil, e desejando que você, de fato, se intrire com muito brilhantismo, com muito sucesso, na carreira que você escolheu, que você transmite para a gente essa paixão, realmente, que você tem pela terapia ocupacional. Tá bom? Foi um prazer estar com você aqui no Avalie Realize. Vocês que nos assistiram até aqui, muito bem-vindos. Muito obrigada por ter estado com a gente até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal da Avalie Realize, se inscreve lá, dá o seu like lá, para que mais pessoas possam conhecer a diversidade de profissões que nós temos, como nós falamos aqui sobre sentido de vida, às vezes um jovem, um adolescente que às vezes se encontra assim meio perdido, né, não sabe do seu propósito, quem sabe ele não se encontra com a terapia ocupacional, com a Renata falando aqui, com esse brilho nos olhos, com esse sorriso nos lábios. Que foi o meu caso, né, André? Eu era estudante ainda tinha um foco, mas não tinha tanto, e conheci enquanto eu era estudante e decidi minha vida.
Exatamente. Então, você que nos assistiu até aqui, que gostou dessa entrevista, que está acompanhando a nossa mostra, dá o seu like, se inscreve no nosso canal e ajude a divulgar, ok? Então, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.